Oi, gente! Olha isso, episódio 02 no ar, podcast Inspire, chegando com muita força, muita alegria, garra, determinação. Gente, são tantas histórias, são tantas emoções, como dizia Roberto Carlos. Olha, hoje eu estou com uma convidada muito especial, Ana Siqueira. Oi, boa tarde. Então, né? A gente está aqui conversando, a gente estava aqui nas entrelinhas e aí tivemos alguns insights para conversar com vocês, né? O episódio 02 aí chegando com muita força. A ideia, né, do podcast Inspire vem para, como o nome já fala, um pouco de te inspirar, de trazer histórias da vida real, trazer histórias que foram possíveis, né? Independente de sonhos, às vezes parece uma coisa tão distante, mas quando a gente se organiza, quando a gente treina a nossa mente, fica mais fácil, fica um pouco mais tranquilo de realizar o que a gente deseja. Então, é muito nesse sentido. Primeiramente, já agradecendo os nossos apoiadores, patrocinadores, que sem eles a gente não consegue fazer muitas coisas, então a gente tem que honrar quem nos honra, né? Então, sou muito grata ao co-work Parquelândia, onde a gente está fazendo a gravação. Dona Bolsa, com bolsas lindas para todos os estilos, não tem como não gostar. Ótica Viva, que, ó, gente, olha, socorro Deus, né? Chega uma hora que todo mundo tem que usar, mas enfim, faz parte. Vice massoterapeuta, ela cuida aí do meu bem-estar, com a massagem, com a ventosa, só vai, só marca. E dona Coisas da Anne, perdão, com a caneca maravilhosa, a gente precisa tomar uma água e um café para reenergizar também, né? Ficamos muito felizes, além da Márcia maravilhosa, ela faz toda essa produção para a gente, a edição do material, então eu estou muito grata por todos vocês. Simbora, Lu, conversar? Vamos nessa. Eita, tô instigada aqui a fazer algumas perguntinhas, né? Eu sei que foi um pouco desafiador, né? Eu acredito que quando a gente vai pensando algumas coisas e começa a ver com mais realidade os projetos, dá um friozinho na barriga, um pouco, não necessariamente. Dá um pouco, né? Não tem como não dizer que não dá. Sim, Mas a gente vai treinando, né? Esse frio na barriga. excelente. O que você acha assim, que o processo de mentoria trouxe com mais clareza para que você tirasse do papel os seus projetos? Bom, eu percebi essa clareza, né, quando eu entendi que o projeto, ele precisava, não precisava nascer perfeito, ele precisava ser verdadeiro, para que ele, de fato, né, se conectasse com as mulheres, né? A gente percebe muito que as mulheres, elas são muito carentes de fala, lugar de fala. E geralmente no nosso dia a dia a gente não faz isso, porque quando a gente está no trabalho, fala sobre trabalho. Quando chega em casa, é falar sobre meninos, sobre problemas, sobre o dia a dia, mas e cadê o momento para você parar, se olhar e de fato falar, né? Então, muitas mulheres esperam e precisam desse espaço. E aí foi quando veio aquele insight, né? Por que não, já que eu atendo, né, com a terapia individual, que é maravilhosa, mas por que não ampliar? Né? Então, assim eu resolvi criar, de fato, né, o grupo terapêutico entre nós, porque a terapia individual ela é maravilhosa, mas a em grupo ela é envolvente, ela gera conexões, laços. É incrível quando uma fala, a outra se espelha naquela dor. Né? Nós mulheres temos muitas dores parecidas, então serve de espelho uma para a outra. E com isso você fica observando, meu Deus, olha que bacana, como ela leva isso, né? E acaba que aquele problema que a pessoa acha que é, né, se torna tão pequeno, Ela né? aprende a ressignificar também com mais clareza, você sentiu isso? Sim, senti demais. Né? O Entre Nós, ele é um projeto em que a gente, né, se vê refletida muito na fala do outro. E ele, a primeira ideia foi justamente de ter feito aqueles 4 encontros, né? E foi maravilhoso ter feito parte, né, desses 4 encontros, porque cada encontro era um tema, cada encontro, né, tinha um propósito diferente. E eu pude perceber como assim, as mulheres ficaram muito próximas umas das outras, eram umas se conectando com a dor da outra, e depois elas iam, faziam conexões maiores, amizades, né? Então foi tão interessante
e agora o Entre Nós ele vai passar a ser mensal. Então, ele foi realinhado, isso? Exatamente. Ele começou como um grupo, Sim. com 4 encontros, mas elas gostaram tanto, eu sentia no olhinho delas, né, quando foi o último encontro do Parque do Cocó, aquele olhinho de quero mais, que aí eu resolvi justamente reinventar. Então, que tal a gente agora ficar nos encontros uma vez por mês? Algo mais direcionado, né, mais intimista. E aí, dia 11 agora vai iniciar, dia 11 de outubro, o grupo terapêutico Entre Nós mensal. Uau! Lu, assim, eu acompanhei, né, o desenvolvimento desse projeto e, assim, gente, eu vi realmente de perto o carinho, o cuidado, a cada encontro uma temática, como a Lu falou, os memes, os presentes, as reflexões eram muito direcionadas realmente para cada temática. Você percebe que como foi para alinhar essas temáticas antes de chegar nessas mulheres? Passou por você primeiro? Sim. A mentoria, né, ela me ajudou a enxergar que o meu propósito ele não era apenas acolher mulheres, né, mas sim gerar uma transformação. Então, eu percebi justamente que, através do grupo terapêutico, devido a esse entrosamento, essa integração das mulheres, né, houve transformações. Tanto que no último encontro, né, eu dei de brinde uma borboletinha, que Sim. foi justamente no início, né, cada uma que estava ali era um casulo. E no final daquele quarto encontro, elas saíram de lá já desabrochadas, né, já ali realmente batendo asas para voar. Então é isso que eu quero, sabe? Assim, foi isso que a mentoria ela trouxe para mim de insight. Além de gostar de atender no individual, mas eu gosto desse contato, eu gosto do grupo, amo grupos, né, terapêuticos. Então foi ali aonde eu alinhei a minha escuta ativa da terapia com as ferramentas práticas, né, que vão ali fortalecer o protagonismo das mulheres. Uau, isso é muito forte, porque quando a gente percebe, aí no caso, quando você percebeu essa transformação em você, você veio com uma força mais direta para que essas mulheres possam se perceber também, não é? Exato. E aí hoje eu sei que cada encontro, né, que tem com as mulheres não é só um momento de partilha, né? Ali é aonde é plantada a sementinha para que elas de fato, né, venham a ter essa autoestima e essa libertação. O que que você percebeu ao longo aí da jornada, né, da própria mentoria também, de mudanças na tua vida, Luana? Ah, eu percebi muitas, viu? A primeira coisa assim que eu aprendi, né, com a mentoria foi a ter autoconfiança, que era algo que eu de fato não tinha, né? É engraçado que as pessoas às vezes nos olham de fora, né, e pensam assim, nossa, é uma inspiração. Eu acho isso maravilhoso, né? Mas as pessoas não sabem o que está por trás dos bastidores, né? Sim, O que está por trás dessas máscarazinhas, né? Que a gente às vezes tem que estar ali sempre com um sorriso no rosto, sim. né? Sempre ali acolhendo, mas a gente tem medo. Então eu tinha muito medo disso, né? De tipo assim, e se não der ninguém? Né? Como é que vai ser? Mas aí foi isso, eu aprendi, né, que a confiar em mim. Outra coisa importantíssima, aprendi que o autoconhecimento, ele é a maior ferramenta que nós temos. Porque é através do autoconhecimento que a gente vai enxergar os nossos pontos fortes, os nossos pontos de melhoria, e através, né, dessa percepção, você consegue muito mais ter clareza nas tuas decisões, nos teus projetos, né? Então, a partir daquele momento ali, foi que eu resolvi largar a autocrítica e Sim. abracei ali, né, a confiança em mim mesma e eu percebi que a minha história ela pode ser um instrumento de cura. Uau, gente, que insight! Não é tão simples, Não. né? Assim, eu percebo, e aí a Luana acredito que fala com uma forma muito mais, com muita propriedade, porque foi uma vivência dela, né? E a partir da vivência dela, da experiência, do que ela sentiu, a necessidade também dessa transformação, ela chega nessa mulher com mais força, com mais determinação e ao mesmo tempo com coragem e verdade, que é o que você falou, né? E fala pra gente, Luana, assim, se você pudesse destravar
uma chave, digamos assim, que chave seria essa para que você possa apoiar mais ainda essas mulheres, que aí agora você está muito focado nesse grupo feminino, né? Sim. Assim, antes de falar dessa chave, né, Sim. só complementando a Uhum. questão anterior, né, dessas mudanças internas, o que é muito interessante é que através dessas mudanças que, né, eu Sim. consegui enxergar em mim através da mentoria, eu passei a ter muito mais segurança e presença. Eu passei a ser uma pessoa que tem presença, né? Justamente para estar com cada mulher ali, passando confiança, né? Que é o que elas precisam. E outra coisa, respeitando o tempo de cada mulher e acolhendo as suas histórias. Uau! Gente, é realmente assim, é transformador, porque quando ela traz esse feedback, né, de autoacolhimento para que ela possa acolher o outro, é uma mudança de mentalidade, inclusive, que às vezes se fala muito, atualmente se fala muito sobre mentalidade, sobre mudança de mentalidade, mas precisa ser vivenciada a experiência mesmo. Porque quando você fala para o outro sobre mudança de mentalidade, mas a sua vida continua no mesmo pensamento, parece que não faz muito sentido, não é muito coerente, inclusive, né? Então, é coerente, inclusive, a Luana falar sobre ela, sobre essa presença que ela foi desenvolvendo e agora ela destrava essas mulheres para o mundo, inclusive. E aí, se eu pudesse trazer, né, uma chave para as mulheres que querem, né, trabalhar com outras mulheres, né, ou até mesmo, né, se conhecer, seria a chave da escuta verdadeira. Olha E como isso é seria isso, conta forte. mais pra gente. Essa chave, gente, é assim, ó, porque quando alguém se sente realmente escutada de verdade e sem julgamento, é incrível como ali dentro, o universo inteiro se abre dentro da mulher. E aí, então, ela pode perceber, né, que ela está ali na presença, como é que eu posso dizer, numa presença verdadeira, Com ela com mesma, ela né? mesma, porque assim, ser julgado é muito ruim. Mas quando a gente está nesse espaço, nessa troca, a ideia ali não é julgar ninguém, é acolher umas às outras. Então, quando a mulher ela percebe que ela está sendo de fato acolhida, dentro dela borbulha ali aquele desejo de cada vez mais ser escutada, né? E eu acredito fortemente que é aí que começa a verdadeira transformação dessas mulheres, né? Que é no poder delas serem ouvidas e acolhidas. Gente, para tudo! Olha, é um grande prazer te ouvir, Luana. E assim, eu vi realmente esse casulo, essa lagarta se transformar nessa borboleta linda, perfeita. Ui, perna, Carol, San Carol. Mas como a Luana falou, né, assim, às vezes ela não se percebia como essa borboleta. E tem até uma reflexão filosófica que a borboleta, ela realmente ela não conhece o bater das suas asas. É lindo, mas ela não percebe. Quem percebe é quem vê de fora. E quando a gente olha um pouco mais para dentro, realmente, a gente consegue identificar a nossa própria identidade e chegar com mais presença, com mais força em qualquer lugar, em qualquer espaço. Verdade. E aí fica aqui o convite, né, para as Sim, mulheres que quiserem participar do Entre Nós Mensal. sim. Fala comigo, né? Eu vou deixar o meu Instagram. E Perfeito. aí a ideia é que seja um grupo pequeno, né? Eu já tenho um grupo formado de 10 mulheres, Sim. mas eu posso abrir um outro grupo para Grupo fechar 2. exatamente com outras mulheres, tá bom? Gente, aproveita essa oportunidade, vai com tudo, né? Eu acredito que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue realizar o que a gente se propõe. Eu fico muito grata, Luana, Eu que realmente. agradeço a Ai, oportunidade. gente, episódio 2 check, né? Isso. E assim, agradecer mais uma vez esses patrocinadores maravilhosos que estão comigo nessa. O Orbe Parquelândia, Dona Bolsa, Ótica Viva, Lice Massoterapeuta e Coisas da Anne, além da Márcia maravilhosa. Ó, gente, conexão Fortaleza Portugal. Olha, estamos bem, hein? Internacional já o nosso podcast. Um cheiro.